Eu quero, sem mais delongas, pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, e logo depois vamos para Josué, capítulo de número 6, versículo 1. Vamos ler apenas 2 versículos. Amém? Aqueles que forem encontrando a palavra, diga graças a Deus e seja conectado com Jesus, porque nessa noite Deus quer falar ao teu coração. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos encontraram? Diga graças a Deus. Quantos encontraram? Quantos não acharam ainda? Está entre Gênesis e Apocalipse. Vamos lá? Josué está logo depois do livro do Pentateuco. É o 6º livro da Bíblia. Amém? Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você pode repetir comigo esse trecho? Diga assim após mim. Diga: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito, diga então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Agora deixa a sua Bíblia aberta e vá no capítulo 6, no versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Diga comigo: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Então o Senhor disse a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amados, eu quero começar essa palavra enfatizando o chamado de Josué. Josué, logo depois da morte de Moisés, filho de Num, Moisés foi chamado com a árdua missão de continuar com o povo escolhido. E ele disse: tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Pergunta para o teu irmão aí: como é que está o teu ânimo hoje? Diga para ele: como é que está a sua alegria hoje? Pergunta para ele: você está bem? Olha nos olhos azuis dele e pergunta: verdadeiramente você está bem? Os últimos acontecimentos têm alegrado o teu coração ou têm entristecido o teu coração? Na vida, inegavelmente, nós vamos ter muitas batalhas. E eu já disse isso aqui outrora, outras vezes, que teremos mais dias de trevas do que de luz. Teremos mais dias, Paulo, de tribulação do que de alegria. Teremos mais dias em que teremos que provar a nossa capacidade, em que teremos que provar a nossa fé, do que dias de alegria completa, ou seja, regozijo na alma. Mas o Senhor diz para nós na sua palavra: não temos, esforça-te, tem de bom ânimo. Porque Deus, quando chamou Moisés,
Moisés, na idade de 120 anos, muitos podiam dizer: Moisés já era velho, cansado, sem forças, já não tinha mais pulso forte para guiar o povo. Mas a Bíblia diz que Moisés, na idade de 120 anos, ele tinha o vigor de um jovem. E hoje nós olhamos para os jovens de hoje, já estão cansados. Olhamos para os adultos de hoje, já estão fadigados de tanto trabalho, já estamos nas nossas limitações. Muitas vezes deixamos de vir para um culto como esse, porque estamos cansados. Muitas vezes deixamos de falar com Deus, e deitamos à noite a cabeça no travesseiro e logo dormimos, porque dizemos: o dia hoje foi muito puxado, eu só deitei e dormi. Ou muitas vezes você reclama da penumbra diária da sua vida, mas esquece que o mesmo Deus que foi com Abraão, que foi com Isaac, que foi com Jacó, é o mesmo Deus que está conosco hoje. É o mesmo Deus que esteve com Josué. É o mesmo Deus que disse para ele: esforça-te, tem de muito bom ânimo. Deus está me direcionando nessa noite, no início dessa mensagem, para falar para algumas pessoas que estão desanimadas. Quantas pessoas nós temos observado que estão entrando na casa do Senhor já cabisbaixos, que estão entrando já na casa do Senhor já com semblante desanimado, que já estão entrando com um semblante de cansados. É como se tivesse trabalhado no pesado o dia todo, puxando a enxada, puxando a pá, aquele trabalho operário pesado, e não tivesse nem ido em casa para tomar um banho, mas viesse daquela forma para a casa do Senhor. Depois de um dia longo e enfadonho, você vem, entra ao templo do Senhor para receber dele refrigério. Mas muitos têm entrado na casa do Senhor tão cansados, tão cabisbaixos, tão desanimados, que muitas vezes o céu que está aqui no altar quer descer sobre a sua vida, e você está com o coração tão duro, marcado por alguns problemas, marcado por algumas situações, que você não consegue abrir o teu coração e adorar a Deus. Você não consegue se esvaziar, abrir o teu coração e dizer: Deus, eu entrei no teu templo hoje, eu entrei na tua casa hoje, porque eu quero sair daqui renovado, porque eu quero sair daqui com um sentimento diferente. Talvez para você o ano de 2019 foi o ano da experiência, foi o ano dos experimentos, foi o ano das tentativas. Mas eu quero profetizar que nessa noite o Espírito do Senhor Jeová, aquele mesmo Espírito que veio sobre Isaías, que diz: ele veio sobre mim, esse mesmo Espírito, ele está nessa noite, nesta igreja. E aquele que abriu o coração para receber, não terá um 2019, um 2020 de experimentos, mas será um 2020 de provar o melhor desta terra. Josué estava em luto, porque ainda estava chorando a morte do seu senhor Moisés, e Deus não deixou ele chorar o seu luto. Fala aí para o seu irmão: aquele que Deus tem propósito, ele não tem tempo de chorar o seu luto, ele não tem tempo de chorar o luto dos outros, mas aquele que Deus chamou, ele, o único tempo que ele tem é de se colocar de pé, porque grandes batalhas você tem que guerrear até chegar onde ele te prometeu. Você sabe onde Deus prometeu você chegar? Você sabe o caminho que você tem que percorrer até receber aquilo que Deus te prometeu?
Você sabe de verdade quais são os teus desafios? Você sabe de verdade quem são os teus inimigos? Porque muitas vezes estamos batalhando batalhas erradas, inimigos que verdadeiramente não são nossos inimigos. Estamos lutando com as armas espirituais erradas, estamos com a motivação errada, e por causa da nossa motivação temos vivido um ano de experiências, porque a motivação errada não nos leva a receber vitória. Mas a motivação certa, a motivação daqueles que estão debaixo do Senhor Jesus, a motivação daqueles que estão no Senhor nos exércitos, essa motivação verdadeira nos leva a sermos grandes vencedores em todas as batalhas da vida. Josué tinha uma missão de guiar o povo, e a única coisa que Deus disse para ele, dizendo: Josué, medita no livro desta lei, de dia e de noite, para que tu tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele estiver escrito, para que eu então prospere o teu caminho e tu seja bem sucedido. O que eu mais vejo são pessoas que não meditam nem de dia, nem de noite, nem muito menos na madrugada. São pessoas que não têm mais sede pela palavra, são pessoas que não têm mais amor pela palavra, são pessoas que estão perdendo o amor pelo Evangelho, são pessoas frias, que não buscam mais a face do Senhor como Ele quer ser buscado, e são pessoas que querem receber o melhor dessa terra. Eu estou falando a única e absoluta verdade que nós temos vivido nesse dia de hoje. Somos uma igreja preguiçosa no orar, preguiçosa para buscar, preguiçosa para adorar, lenta ao entender o agir de Deus, e não estamos nos colocando no ponto aonde o Senhor quer nos colocar. E se você não se colocar na posição que Deus deseja que você se coloque em 2020 será novamente um ano para você de experimentos, será um ano para você de lutas, será um ano de lágrimas, será um ano de choro, e se você tiver alguma vitória, ela será pela infinita graça e pela misericórdia de Deus. Porque existem muitas coisas, amados, que nós não recebemos. Sabe por quê? Pela infinita misericórdia de Deus. E coisas que recebemos porque Ele nos ama tanto, que mesmo às vezes a gente sem merecer, Deus vai lá e age no nosso favor. Mas eu te pergunto nessa noite: a igreja do Senhor quer viver um ano de 2020, um ano de milagres, um ano de abundância, um ano de vitória plena, um ano de conquista, um ano de céus abertos? Ou a igreja quer continuar vivendo um ano de lamúrias, um ano de reclamações, um ano de dificuldades? Pessoas que deixam de vir à casa do Senhor para ficar em casa. Pessoas que deixam de jejuar para se deliciar numa churrascaria. Não que isso seja pecado, não. Quem quiser pagar um churrasco para o pastor, só receba. Já jejuei tanto esse ano e muitas vezes acho tão pouco. E aqueles que não jejuaram nada.
pessoas que querem andar de carro zero, que querem ter a casa própria, mas não sabem ser fiéis no pouco. No pouco, subtrai o que é de Deus. E como Deus vai te colocar no muito? Endurecem o coração todas as vezes que é para se doar ou fazer qualquer coisa em prol da casa de Deus. Uma dor de cabeça, um cansaço, qualquer coisa é motivo para te tirar da presença do Senhor. E são poucos hoje que se colocam na posição como Josué se colocou. Quando Deus o chamou, imediatamente ele se colocou de pé. Ele estava num momento de luto, ele estava num momento de pranto, ele estava num momento de lágrima, ele estava chorando a morte do seu Senhor. E quando Deus falou: Josué, filho de Num, ele se colocou de pé na hora. Deus manda te dizer que em 2020 Ele vai chamar o teu nome. Em 2020 Ele vai gritar o teu nome. Em 2020 o teu nome vai ser soprado. Em 2020 o teu nome vai ser levantado. E você vai se colocar na posição ou não? Muitos que estão sentados aqui hoje olhando para mim, Deus manda dizer: Xaranabacamassúbia, em 2020 é o ano que Deus vai te chamar. Você vai se colocar de pé? Ou você vai continuar sentado? Você vai ajoelhar e vai orar? Ou você vai continuar choramingando as derrotas do passado? Porque existem pessoas que não conseguem triunfar porque ainda estão chorando o leito de morte, ainda estão chorando as suas derrotas, ainda estão chorando as velhas tristezas, e ainda está dizendo que lá atrás ainda teve um tempo que foi bom. Se foi bom, por que não permaneceu? Se foi bom, por que não continuou? Porque as coisas boas, elas têm sim que durar. As coisas boas, elas têm que sim perdurar. As coisas boas têm que ter continuidade. Então, se um dia, meu amado, e se você está ouvindo nessa noite o chamado de Deus com esta palavra dura, te coloca na posição, te coloca como vaso, te coloca como azeite, deixe o Senhor tocar na tua vida e diga: em 2020 a minha vida vai ser diferente, porque eu vou tomar um posicionamento de profeta, de vaso, de rei, e vou ser usado pelo Senhor. Quando Deus falou com Josué, e ele se colocou de pé, e ele percebeu o povo que ele ia ter que guiar. A Bíblia não diz o seu pensamento, mas eu quero conjecturar nessa noite com você. Talvez ele vai dizer: meu Deus, e se o Senhor olha para mim, como disse para Moisés, e diz: pega aí o teu povo, porque o teu povo tem pecado. Josué não temeu, simplesmente se levantou e obedeceu. Quantas pessoas têm vitórias impedidas porque estão aqui pensando no ai, ou no si, ou nas circunstâncias, ou olhando somente para as dificuldades. Tem gente que tem um emprego, não agradece. Tem gente que tem um carro, não agradece. Tem gente que tem um casamento, que tem filhos, não agradece. Tudo é motivo para reclamação. Se tudo que você tem hoje você não aprender a agradecer a Deus, tudo que você tem, Deus pode permitir que se desmorone, que se desmanche, que se perca. Porque quando Deus nos coloca na posição, quando nós nos colocamos de pé para servir ao Senhor,
Quando nós entendemos o que Ele tem conosco, igreja, quando você entende o que Ele tem com você, quando você sabe o que Ele quer de você, e existem muitos aqui que sabem o que Deus quer de você, e muitas vezes se faz desentendido, porque muitos sabem. Não é mais o tempo de perguntar: Senhor, o que Tu queres de mim? Você sabe o que Deus quer de você. Você sabe o que tem que fazer para agradar o coração de Deus. Você sabe como tem que agir. Eu estou dando um conselho na vida de Josué, que ele disse: Josué, quer ser vitorioso? Josué, quer que eu seja contigo como eu fui com Moisés, com meu servo Moisés? Então tão somente medita nesta palavra de dia e de noite. Medita no livro desta lei. Tenha cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Existem cristãos que estão andando num caminho totalmente pela contramão da palavra, não obedecem nenhum preceito da palavra, e dizem que são crentes, e dizem que são cheios do Espírito Santo, e dizem que são cheios da presença de Deus, mas quando olham para dentro de si mesmos, são um monte de sepulcros caiados. Quando olham para dentro de si mesmos, estão vazios. Deus quer que você olhe para dentro de você e você se ache um homem e uma mulher cheio da presença dele. Porque quando você olhar para dentro de você e dizer: olha, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, quando você olhar para dentro de você e dizer: eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo, não vai ter lamúrias, não vai ter reclamações, não vai haver adversidades, não vai haver lutas que venham te desanimar e venham tirar o teu olho do foco. Não venha derrota, não venha queda, que você não consiga se colocar de pé de novo e continuar a marchar. Pergunta para o teu irmão aí: você acha que vai vencer todo dia? Você acha que todo dia é dia de vitória? Você acha que todo dia é dia de bênção? Você acha que todo dia é dia de alegria? Ah, pastor, mas a minha vida ultimamente tem sido só luta, tem sido só tristeza. Ei, se você olhar somente para as tristezas, então realmente você vai enfatizar só aquilo que você vive. Mas se você estiver posicionada, se você estiver hoje colocado no centro da vontade de Deus, tudo aquilo que você abrir a tua boca nessa noite, tudo aquilo que você começar a falar com Deus agora, tudo aquilo que você começar a projetar para o teu ano de 2020, Deus vai fazer cumprir. Porque Deus é fiel para fazer cumprir sobre as nossas vidas toda promessa. Porque Deus não tem por tardia, ainda que muitos acham que Deus tarda em cumprir as suas promessas. Deus não tardará em cumprir as suas promessas. Mas para que as promessas de Deus possam ser cumpridas na minha e na sua vida, diga para o seu irmão: eu passo por desafios, eu passo por provações, eu sou testado. Muitas vezes o inimigo tenta me humilhar, muitas vezes as pessoas que nos amam jogam pedras em nós, muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado não nos entendem, muitas vezes passamos por coisas que achamos que nunca iríamos passar na vida. Mas se Deus tem permitido você passar por tudo isso, pode ter certeza que tudo que você tem passado não é para a morte, não é duradouro, mas tudo que você tem passado, quando você estiver na posição que Deus quer, e se você já estiver na posição que Deus quer, pode ter certeza que no final será alegria e júbilo no teu coração. É muito bom entrar na casa do Senhor e dizer que a minha casa será chamada casa de oração.
muito bom entrar na casa do Senhor e dizer: Deus, apareça, que Ele cresça, que eu diminua. Mas no momento dos desafios, no momento dos obstáculos, no momento que Deus te prova quem você realmente é, você não sabe dizer quem você é na presença do Senhor. Você pode bater no teu peito hoje e dizer: eu sei quem eu sou na presença de Deus. Você pode? Se você pode, faça. Diz: eu sei quem eu sou na presença de Deus. Diga: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei no Deus que me levantou, no Deus que me justificou, no Deus que me lavou, no Deus que me colocou de pé. Você sabe? Josué sabia. Porque quando Deus chamou ele para batalhar em Jericó, o povo de Israel estava em guerra entre si. Josué tinha que passar. Deus já tinha prometido que iria entregar Jericó em suas mãos. E Josué tinha um grande desafio logo depois de ser chamado. Ele não temeu. Ele recrutou seus melhores homens, ele recrutou seus levitas, e o Senhor disse para ele: no versículo 5: e será que, tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, e ouvindo voz do sonido dela, todo o povo gritará, e o muro da cidade cairá abaixo, após as 7 voltas. Sete voltas. Era o que Deus tinha mandado Josué dar, com todo o seu povo, com todos os levitas e com o seu exército. 7 voltas. Eu não sei qual é a distância dessas 7 voltas, mas eu sei que a Bíblia, quando se refere à cidade de Jericó, ela refere-se a Jericó como a cidade das paineiras, ou seja, cidade fortalecida, cidade com muros enormes. E aparentemente esses muros eram intransponíveis. Talvez você comece a olhar para dentro de si e comece a olhar para todos os seus desafios, tudo aquilo que você não conseguiu nesse último ano. Comece a imaginar tudo aquilo que você não conseguiu romper nesse ano, tudo aquilo que te fez parar, tudo aquilo que foi pedra de tropeço, tudo aquilo que até te fez retroceder muitas vezes, tudo aquilo que te fez até querer desistir. Porque quando você olhou o tamanho da bênção, quando você olhou o tamanho daquilo que receberia de Deus, pela projeção dos teus sonhos, você até se alegrou. Mas as lutas, as muralhas se levantaram sobre a sua vida de tal forma que você desanimou dos sonhos. Quando os muros se levantam, quando as dificuldades vêm, é normal a gente sentir cansaço, é normal a gente sentir enfado, é normal a gente achar que é difícil, mas não é normal um homem e uma mulher de Deus desistir no meio da dificuldade. No meio da dificuldade, os homens e as mulheres de Deus
nunca foram chamados para desistir, porque nós não somos daqueles que desistem. Olha para o seu irmão, se você tiver que desistir em 2020, diga para o seu irmão: desista de ser fraco, desista de ser teimoso, desista de ser turrão, desista de querer desistir. Olhe para o que Deus tem para você. E tem tanta gente que tem desistido do que Deus tem para você, só porque os muros são muito altos, só porque aparentemente é muito difícil. Muitas pessoas têm deixado de dar grandes testemunhos, porque no momento que a fé dele é provada, ele recua. Quando Deus chamou Josué, ele não recuou, ele levantou o povo, e por 7 dias eles rodearam os muros de Jericó. E a gente sabe o término da história, que no 7º dia, com um grito, com os sons dos alaúdes, com os chifres de carneiros acionados, com as trombetas tocando, os muros de Jericó caíram, e Josué passou com seu povo.